Olá, espero que estejam bem e vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, hoje conhecendo o arquétipo da sacerdotisa, também conhecida como papisa. No tarô de Marsella, papisa. No tarô mitológico, a sacerdotisa. Bom? Então, vamos lá. Como de hábito, a gente começa com uma poesia para entrar no clima desse arquétipo, né? Então, eu trouxe aqui uma poesia chamada Em Silêncio, um contraponto, de Chris Niederauer. Por estar em silêncio, vejo. Por estar em silêncio, compreendo. Largo, sou oceano. E a vida? A desdobrar-se em passagens de acordar, a vida parece estancar o tempo. Ou será que é o vento das horas que estacou-me no espaço? E que espaço é este em que sei mais de mim quando estou quieta? Quando pergunto, vislumbro, não estou quieta. Mas tudo mais é silêncio. A papisa, ela traz consigo uma curiosidade, né? Porque não existe papa, né? Mulher, não existe papisa. Nunca houve na história da igreja. E por que essa carta, né? Bom, sabidamente, principalmente no tarô de Marsella, né? Os mais tradicionais, há uma influência teológica, principalmente da Igreja Católica. E aí, provavelmente, essa carta ela passou a ter esse nome em função de uma lenda muito, muito interessante, né? É a lenda da Papisa Joana. Não há nenhuma comprovação histórica, né? Nenhum historiador confere veracidade a essa história, né? Então, até que se prove o contrário, trata-se de uma lenda, né? Então, havia uma mulher que disfarçadamente ela ocupa o cargo, né, de Papa, com o nome de Papa João VI, porque naquela época as mulheres não tinham acesso aos estudos, né? A questão do patriarcado é muito forte no tarô também, né? E o patriarcado ele é anterior ao capitalismo, né? Então ela conseguiu estudar teologia, filosofia e se destacou, sempre disfarçada como homem, e chegou à condição de papa. Né? E aí reza a lenda que um dia lá numa procissão ela deu à luz no meio da rua. E aí já, né, imaginem a confusão que deve ter sido, né? Então, estou trazendo esse fato curioso que provavelmente explica o porquê da carta papisa no tarô de Marcélia.
ao invés de sacerdotisa, como no tarô mitológico. Interessante também que existe um filme, né, chamado Pope John, né, e também fala dessa lenda, né? E eu peguei aqui a sinopse do filme. É interessante, né? Saber que tem fica aí a dica, né? Então, segundo a lenda, teria existido uma mulher que chegou ao mais alto poder da Igreja Católica, se tornar Papa. Johanna von Ingelheim, Johanna Vokalek, teria sido a única menina a se formar na escola religiosa na Catedral de Dorstadt. Apesar de estar apaixonada pelo monge e médico Gerold David Wenham, ela decide que devia seguir seu destino de fé e, para conseguir ser independente em Roma, cria a identidade de John Anglicus. Se destacando pela sua inteligência, ela conquistou o respeito e confiança de todos, inclusive do Papa Sergius John Goodman. Tanto que, quando ele falece, ela é eleita por unanimidade para ser o novo Papa no ano 853 d.C., se tornando a luz de um povo em uma época de trevas. Mas ao reencontrar seu grande amor, o destino de Papisa Johanna tomará um novo rumo e ela se tornará o único Papa que alguma vez concebeu um filho. Então fica aí a dica, né? E é mais uma fonte para a gente entrar nessa simbologia, né? Nessa energia psíquica dessa carta, desse arcano, desse arquétipo. O nome de sacerdotisa me parece ser mais pertinente do que papisa, né? Então, porque eu acho que contempla melhor, né, as categorias que a gente vai extrair aí para poder conhecer esse arquétipo. E então, como esse nome aparece na nossa referência, né, do tarô mitológico, eu acho que cabe a gente se deter mais às informações que a gente pode extrair dessa carta, ok? Então, no tarô mitológico, há uma correlação entre os arquétipos e os deuses da mitologia grega. E a sacerdotisa, ela é representada pelo mito de Perséfone. Tá bom? Para falar de Perséfone, a gente tem que falar nessa jovem aqui, chamada Core. Core era filha de Deméter. Deméter era a deusa da terra, né? Também algumas referências falam em deusa da agricultura, da prosperidade, né? Da fertilidade da natureza. Então, Core era a filha de Deméter. Era uma jovem descrita como nesses contos de fada, Cinderela, né? Aquela moça angelical que vivia em contato com as flores, com os animais, bondosa, tenra, virgem, né? Aquela simbologia que a gente já conhece nesse tipo de conto, né? De mito. Então, a gente sempre vai encontrar imagens de Core
associada a esse tipo de perfil, né? Muita natureza, muita jovialidade, muita ingenuidade, né? Esse quadro que nos remete a essas personagens das histórias, né? Por exemplo, contadas por Walt Disney. Né? Então, mais uma imagem aqui de Core, filha de Deméter. Passando bem essa imagem para vocês, porque simbolicamente isso vai ter muita importância para a gente extrair as categorias e conhecer bem esse arquétipo, esse arcano, essa carta da sacerdotisa. Um dia, reza lá no mito de Perséfone, que ela, lá na sua rotina, né, em contato lá com a natureza, cantando, né, brincando com os animais, colhendo flores, né? Do nada, Hades, que era o deus do submundo, e a gente vai ver esse mito também na carta da morte, também no tarô mitológico, se encanta com a beleza da menina, da jovem, e ele sai das entranhas da terra, do submundo, e sequestra Perséfone. Essa lenda, né, esse mito, melhor dizendo, é retratado nessa obra de arte titulada de O Rapto de Proserpina, porque na mitologia romana, né, o Hades passou a ser o Plutão e a Perséfone a Proserpina. Então, essa estátua, né, essa obra, essa escultura, ela mostra o momento em que Hades sequestra Perséfone e a leva para o submundo. Esse mito é muito rico em símbolos, né? Em consequência desse rapto, desse sequestro, Perséfone, muito traumatizada, ela fica lá no submundo e reza no mito que se alguém comesse qualquer coisa lá do submundo, ficaria preso eternamente lá, sem poder nunca mais sair. E Hades, com toda a sua malícia, né? Toda a sua experiência, convence Perséfone a comer uma semente de romã. E isso foi o suficiente para que ela ficasse lá. Então, nesse exato momento, Core se transforma na deusa do submundo, ao lado, e vive ao lado de Hades, lá os dois reinando aquela parte, né, dos três poderes maiores dentro da mitologia. Né? Zeus era o deus do céu, Poseidon das águas, né, da superfície, e Hades no submundo. Então, a partir desse momento que Core come uma semente de romã, ela se transforma em Perséfone e passa a ser a rainha do submundo. É uma transformação muito, muito grande, né? Muito forte, daquela menina ingênua lá, que ficava lá com os passarinhos, com as flores, e passar a ser uma deusa do submundo, né? Que era um reino muito, muito misterioso, né? Muito temido, com muitos mistérios. Então, a transformação aqui é muito intensa. E isso, em termos de simbologia, traz muita, muita informação
para a gente, né? Então, há até uma correlação aí com o mito da Eva, né? De Adão e Eva em relação à maçã. Né? Só que aqui foi a romã. Não tem como a gente falar do mito de Perséfone, na carta da sacerdotisa, sem falar também na mãe dela, que era a deusa da terra, Deméter, que no tarô mitológico está representada na carta da imperatriz, que a gente vai ver a seguir. Então, no tarô mitológico, a imperatriz é a mãe da sacerdotisa. Deméter como imperatriz e Perséfone como a sacerdotisa. Deméter, ela reinava de uma forma muito soberana e ela levava à terra toda a prosperidade possível, né? Então, esse arquétipo fala de uma natureza muito exuberante, fértil, tanto que ela também é conhecida como a carta da prosperidade. Então, ela energeticamente, né, em se tratando de energias psíquicas, ela traz essa informação. Desculpa. Ela traz essa informação de muita alegria, prosperidade, né, criatividade e tudo que esteja relacionado com essa exuberância da natureza bruta, né? Ocorre que, em função do sequestro da filha, ela ficou tão desesperada, mas tão desesperada, que ela perdeu aquele encanto e, obviamente, a natureza sentiu esse reflexo. E o que era fértil passou a ser o oposto disso, né? Uma sombra, né, da fertilidade. E a terra ficou totalmente fria, e refletindo o estado de espírito de Deméter em função do que aconteceu com a filha dela. E desesperada, amargurada, muito sofrida, muito triste, ela se recusava a mudar aquela situação e a terra estava fadada, estava condenada a viver daquele jeito. E aí Zeus, Deus lá dos céus, né, resolve intervir. Deméter, não tem condição. Você vai ter que ceder e tal. E ela não, eu não posso viver sem core, né? Não posso, minha filha, e bater o pé, e houve então esse impasse. Então, Zeus pede para Hermes, que no tarô mitológico é o mago, né? O mago que a gente já conhece bem, ele tem muito poder, ele tem aquele dom da comunicação, né? Ele dá nó em pingo d'água, resolve tudo, né? Então, Zeus, ó, vê se você ajuda aí a resolver esse impasse. Então, Hermes, que é o mago no tarô mitológico, convence Hades, que está representado na carta da morte, também no tarô mitológico, a liberar Perséfone metade do ano. Ele conseguiu um acordo com Hades, que muito a contragosto, né, não conseguiu ficar imune à lábia do mago.
né? E aí resolveu ceder. Então, Perséfone, né? Antes Core, agora deusa do submundo, Perséfone, passaria 6 meses na superfície com a mãe, com Deméter, né, a imperatriz, e voltaria os outros 6 meses para o submundo lá com Hades. E aí, segundo esse mito, né, surgem as estações do ano. Né? Então, quando Perséfone voltava para a superfície, né, o que estava tudo, né, aquele quadro típico de inverno, ia melhorando, então saía para a primavera, daí ficava tudo exuberante de novo. Aí Perséfone voltava para o submundo, a mãe ficava triste, amargurada, ou seja, na sombra, a imperatriz na sombra, e aí a Terra voltava a ficar, né, ir para o outono e do outono para o inverno. Então, reza o mito que as estações do ano surgiram dessa forma. Cabe a gente trazer para cá, né, na intenção de extrair categorias desse objeto de estudo, que hoje é a sacerdotisa, que no submundo a vida não é como a gente conhece, né? Porque o submundo é o reino dos mortos. Então, quem está lá embaixo não tem mais corpo, né? Então, a sacerdotisa não é um ser encarnado, como Hades também não é, como qualquer outro, né, ser que porventura habite o submundo. Então, isso é importante, esse entendimento, para a gente poder compreender como o louco poderá vivenciar essa energia psíquica, né? Uma outra conclusão que a gente chega é em relação à noção de prazer, né? Porque o ser encarnado ele tem algumas necessidades que os seres desencarnados não têm. Então, simbolicamente, essa noção de prazer vai ser muito diferente comparando o submundo com a superfície. E isso perpassa pela ideia do prazer sexual também, né? Então, se você analisar, né, essa questão do prazer sexual em relação a Perséfone, a sacerdotisa, vai ser completamente diferente do que se a gente for levar essa concepção para a imperatriz, para Deméter. A imperatriz está encarnada, ela está na superfície, né? Então, essa questão do prazer sexual vai estar associado com a imperatriz e não com a sacerdotisa, né? Então, no tarô, tudo é simbólico, né? Então, numa leitura de jogo, numa leitura de cartas, esse tipo de informação é muito importante, principalmente quando o contexto do jogo está relacionado às relações afetivas, né? Então, é muito fácil a gente concluir que a sacerdotisa vibra num outro espectro energético. E sempre quando a gente fala em energia no tarô, a gente está falando em energia psíquica, não é isso? Então, a gente vai estar sempre comparando a sacerdotisa com a imperatriz para poder entender melhor as questões de uma e da outra. Porque, principalmente no início, quando a gente está entrando em contato com o tarô,
é muito comum a gente confundir uma com a outra, mas assim, são completamente diferentes, né? O mito, né, nos traz essas informações de que a energia psíquica que a sacerdotisa traz é completamente diferente da energia psíquica que a imperatriz traz. E aí, a gente, levando esses aspectos, né, de energia sexual, né, de conceitos, de necessidades que quem está encarnado tem, que são diferentes de quem não está encarnado, então a gente pode analisar, tentando extrair mais categorias, para conhecer melhor o arquétipo da sacerdotisa, pensar como que seria então essa relação entre Hades e Perséfone, né? Obviamente, a gente não tem como associar a uma relação conjugal, marital, entre marido e mulher, né? Porque ela está numa outra esfera, num outro patamar energético, né? E aí eu trago o questionamento, né? Num jogo, né? O assunto é paixão. O que vocês acham em relação à carta da papisa, da sacerdotisa? É uma carta boa ou não é uma carta tão boa assim? Né? Com todas essas informações que a gente já detém, descascando a cebola, né? Extraindo as categorias desse objeto de estudo, o que vocês acham? Né? A papisa ou sacerdotisa é uma carta boa quando o assunto do jogo, o contexto do jogo é a paixão? Obviamente que não é uma carta boa quando o assunto é paixão. Né? Mas e se o assunto for amor? Paixão e amor não são as mesmas coisas. Né? Então a sacerdotisa, porque vibra numa outra energia psíquica, então essa questão de paixão não entra na, na concepção, né, na formação, nos processos psíquicos desse arquétipo. Né? Então o amor também não entra. Né? A sacerdotisa então não ama. O que vocês acham? Perséfone não ama Hades, então, né? Já que ela não. Paixão não é a praia dela, como é que fica isso? Né? Como que se dá essa relação? Né? Porque o que a gente quer com esses questionamentos é extrair novas categorias para a gente poder conhecer melhor esse arquétipo, para, numa leitura de jogo, a gente poder associar as posições, né, das cartas no jogo com a simbologia dela. Né? Então a gente precisa dominar bem a simbologia. Então esse tipo de raciocínio vem na mente da gente quando a gente está lendo o jogo. Né? Então, assim, a vibração energética, né, em termos de psiquismo da Perséfone, ela passa por essa faixa. Né? Então, não tem nada a ver com paixão, mas acredito que tem a ver com o amor. Né? Só que o amor que a sacerdotisa possui e doa é completamente diferente do que
se passa nos processos psíquicos da imperatriz. Então, o amor da sacerdotisa, né, por Hades ou por qualquer outra criatura, né, é um amor sublimado. É uma esfera completamente diferente, né, do espectro desse tipo de sentimento na imperatriz. Tranquilo? Tranquilo, né? Mas o processo de transformação de Core para Perséfone foi um processo tranquilo, né? Ela foi sequestrada, né? É um trauma muito forte, né? Então, aí a pergunta que eu trago em cima desse nosso, dessa nossa reflexão em cima desse mito é a seguinte: essa transformação de Core para Perséfone, ela se deu pelo amor ou pela dor? Core foi sequestrada. Core foi estuprada. E Core foi morta. Por quê? No submundo não tem ninguém vivo, não tem ninguém encarnado. Então, essa parte, né, desse símbolo, desse arquétipo, ela é muito forte, né? Porque essa transformação ela se deu pela dor e não é uma dor qualquer, né? É uma dor muito profunda. Então, isso traz para a gente que essa transformação ela se deu por muito sofrimento. E quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas, né? A gente precisa ir para o submundo, né? Lidar com essas energias que a gente fala popularmente que a gente está no fundo do poço, porque o submundo ele nos remete à profundidade, né, do nosso psiquismo, à profundidade do nosso inconsciente, onde não tem mais luz, a gente não sabe mais o que tem ali dentro, né, e a gente é jogado ali, como ela foi, no sequestro que ela sofreu, e a gente tem que extrair dali os segredos, os mistérios, né? Os dons, as maravilhas que tem ali pelo processo da dor. Isso é muito significativo, né? É muito forte em termos de simbolismos, né? Então, uma via, né, onde a gente faz esse movimento que o tarô nos convida, né, esse movimento para dentro de nós mesmos, buscando aí o processo da individuação. Né? Olha só que via excepcional da gente amadurecer, né, psicologicamente, espiritualmente, e com isso sair dessa situação, porque Perséfone volta para a superfície completamente transformada, né? Muito mais madura, muito mais plena de si mesma do que quando ela foi sequestrada, né? Então, que o sofrimento e a dor, pelo símbolo, né, que esse arquétipo traz para a gente, é uma ótima via, né? Um atalho que pode fazer com que a gente dê saltos enormes
no nosso processo de amadurecimento, desde que a gente faça o que Perséfone fez, né? Ela vivenciou essas energias na luz, porque a mãe dela, Deméter, ficou na sombra lá, né? Amargurada, triste, revoltada, com raiva, não aceitando, né, o que a vida trouxe para ela. Então, os contrapontos aí, né, são muito contrastantes e muito emblemáticos, né? E assim, essa simbologia ela ainda traz uma carga ainda mais forte em relação às mulheres, né? Porque o patriarcado, conforme eu já falei, está muito presente, né, no tarô, assim como está muito presente em qualquer esfera da nossa organização social, né? A Bíblia traz, por exemplo, muito desse patriarcado, né? Então, é uma carta muito rica, né? Que traz muita informação que, se vivenciada na luz, pode nos possibilitar intensas transformações em função da dor, do sofrimento. Então, quando a gente está no fundo do poço, a gente precisa ser sábio, soberano, inteligente, pleno o suficiente para fazer daquela experiência um motivador de elevação. E aí, com isso, a consciência se amplia e toma espaço do inconsciente. Não é isso que o autoconhecimento nos traz nessa jornada do louco para alcançar a individuação, né? Então, realmente é uma carta muito, muito especial, essa carta da sacerdotisa. E traz de uma forma muito forte, simbolicamente, tudo no tarô é simbólico, ainda de quebra essa questão do patriarcado, né? Como que uma energia, né? Aqui a gente não está falando de homens e nem de mulheres, né? A gente está falando de energias psíquicas, né? Como que uma energia psíquica que representa essa questão da opressão que a mulher sofre ao longo da história, né? Ela também consiste numa ferramenta espetacular para que, diante do sofrimento, né, que ninguém está livre, né, nessa jornada, fazer disso um trampolim para a questão do autoconhecimento e do processo de individuação. Eu trago aqui uma citação de Hahnemann. Hahnemann é o pai da homeopatia, né? E que eu acho que tem muita relação com essa questão aí dessa carta da sacerdotisa. Então ele diz o seguinte: sem o contato permanente com o sombrio, não se reconhece a luz, não se evolui, não se amadurece, não se cumpre com os altos fins da existência. E isso vai reforçar que nós temos que aproveitar quando a vida nos joga no submundo, né, para fazer dessa experiência uma condição de evolução psicológica, espiritual. Espiritual para a gente vai ser sempre o quê? A busca
intensa pelos arquétipos, que vem de onde? Né? Dos ancestrais, ancestrais. Então, quanto mais forte, quanto mais longe o arquétipo se encontra, mais forte ele é. Né? Então, é o momento dessa busca se intensificar. E isso acelera o processo do autoconhecimento e, consequentemente, da individuação. Essa questão da Deméter ficar no submundo e ir para a superfície, né, simbolicamente, ela nos remete àquele eixo ego-self, que a gente viu na parte introdutória. Né? A gente nasce, a self é a totalidade, não existe ego. Né? Não existe, o ego vai se formando à medida que a gente vai tomando consciência que nós somos nós mesmos, não é isso? E aí ele vai migrando, ele entra no consciente, passa a ser o centro processador, organizador da consciência, mas ele nunca vai deixar de ter essa ligação com o self, né? que significa as nossas mais profundas constituições psíquicas. Tanto que o livre-arbítrio não é tão livre assim, exatamente porque existe um comando central que vem da self em direção ao ego. Então, simbolicamente, essa alternância da Perséfone entre o submundo e a superfície nos remete a essa questão do eixo ego-self, né? Nos trazendo mais uma informação importante para o nosso processo de autoconhecimento que nos leva ao processo da individuação. Interessante ressaltar que na carta da sacerdotisa, no tarô mitológico, existem duas colunas. Olha, essa aqui, preta, e essa coluna branca. Ela está descendo uma escada, como se estivesse indo para o submundo, com uma romã na mão. Né? Então, essas colunas aqui, elas representariam essa dualidade entre o submundo e a superfície. Né? E eu trouxe aqui uma informação importante, porque, coloquialmente, né, a gente usa o termo sombra também para nos referir ao inconsciente como um todo. A gente sabe que a sombra é a projeção do ego, né? Mas a gente acaba que no dia a dia do tarô se referindo à sombra como inconsciente. Tá? Isso aqui é muito importante. Né? Ainda buscando extrair mais categorias para a gente conhecer mais a fundo esse arquétipo da sacerdotisa, vem a seguinte questão. Perséfone conta quais são os segredos do submundo? Não, se não conta não. Nananina, não. Ó, boca de siri, porque Hades não permite que os segredos do submundo sejam revelados. Né? Então, essa carta ela é uma carta muito misteriosa, que fala muito de que função básica do pensamento, né? Ou melhor, que função básica psicológica, né? Da intuição. Né? Então, é o que está lá embaixo, né? Retido nas nossas mais profundas camadas psicológicas. Então, de cara aqui, a gente já pode trazer algo para a prática que a sacerdotisa recomenda o quê? Silêncio. Né?
Então, quando a gente fala dessa carta, não é o momento da gente ficar contando a nossa vida para todo mundo, né? É o contrário, né? Porque a única forma de conhecer o que tem lá embaixo é indo lá embaixo, já que ela não revela, né, para ninguém. Então, como que a gente sabe o que tem lá embaixo? Que segredos são esses? Só tem um jeito de conhecer, é indo até lá. E a gente vai para lá pelo amor ou pela dor, né? O tarô está nos convidando a ir pelo amor, por livre e espontânea vontade, na intenção de se conhecer. Porque naquele modelo que a gente utilizou lá na introdução do iceberg, né, para mostrar a psique, consciente é um pedacinho só que fica lá acima da água do mar. O resto do iceberg, mais de 80%, está lá para baixo. Então, a gente não vai se conhecer sem fazer esse movimento, né? Então, a gente vai esperar um revés violento, como aconteceu com Core, é uma opção, mas não é a opção mais tranquila, né, da gente fazer. Então, quer conhecer o que tem no submundo? Vá até lá. De preferência, de uma forma espontânea, sem o trauma, né, da dor. Essa imagem é muito linda. Há quem diga que não. É uma imagem que mostra o rio Estige, ou Estige, tem gente que fala Estige, tem gente que fala Estige, que é um dos rios que tem no submundo. E aqui o barco do barqueiro Caronte, que transporta as almas, né? As pessoas que morrem, elas fazem o percurso, né, no barco do Caronte, e aí vai haver um julgamento, e aí também entra aqui a carta do julgamento. A carta do julgamento traz de novo o mago, né, o deus Hermes, só que numa faceta dele que é muito séria, né, que não tem aquela questão da malandragem, da brincadeira, da magia, né? Então, o Hermes, ele faz essa condução, né? Ele traz a alma até a entrega para o Caronte levar. Então, eu acho essa imagem muito legal. Conforme eu já falei antes, eu sou suspeito para falar porque eu me identifico muito com as cartas introspectivas, né? A carta da sacerdotisa, a carta da morte, né? A carta do julgamento. Então eu consigo olhar para o submundo e entender os tesouros que tem ali dentro. E é isso que a gente tem que fazer, porque se a gente entender que no submundo só tem escuridão, então a gente vai vivenciar esse mundo espetacular, né, riquíssimo, na sombra. E não vai trazer nada de positivo para a gente. Então, o que a carta da sacerdotisa quer nos trazer é exatamente, ou melhor, quer trazer para o louco, né? Que quem está fazendo essa jornada é o louco, que simbolicamente somos nós, é exatamente essa percepção, essa compreensão que lá no submundo tem muita coisa boa para a gente se utilizar delas. E se a gente não for lá, a gente nunca vai ser contemplado. E a gente vai passar uma vida rasa, né, só a nível de superfície lá,
e sem se deparar com essas maravilhas que existem nas nossas profundezas psíquicas. Na carta da papisa, no tarô de Marsella, ela traz esse livro aqui, né? E o livro, simbolicamente, nos remete ao conhecimento. Por tudo que a gente já viu do mito de Perséfone, fica, acho que, fácil da gente entender que esse tipo de conhecimento que a papisa traz aqui não é o conhecimento formal adquirido na academia, né? Nas universidades, né? Nos estudos formais, né? Então, que tipo de conhecimento seria esse que a carta do tarô de Marsella está trazendo para a gente nesse livro aqui? A gente consegue deduzir, e até pela influência que o tarô tem, né, no tarô que a igreja tem no tarô de Marsella, que essa palavra deve ser a palavra de Deus, né? Só que, para a gente, né, nunca é demais relembrar que essa questão do divino, do sagrado, do espiritual, tem um movimento para dentro. Relegere, ao invés do religare. Então, na realidade, a palavra de Deus aqui está se referindo ao que a nossa essência mais profunda está trazendo para a gente, né? Que no mago, ele já vem com esse conhecimento, lembra? O conhecimento do mago é inato. E o conhecimento que a papisa e a sacerdotisa obtém é um conhecimento que ela vai buscar lá na nossa essência, né? Então, são duas formas de conhecimento diferentes, né? Duas fontes de conhecimento diferentes. A gente também vai falar desse tipo de tema, né, do conhecimento, na carta do eremita, por exemplo, que o eremita ele é um sábio e que tudo que ele aprendeu foi com as experiências da vida. Então, os arquétipos, as cartas que falam fundo na questão do conhecimento, cada uma vai ter uma via de aquisição dessa sabedoria. Então, no caso aqui da sacerdotisa ou da papisa, é via profundezas do nosso inconsciente pessoal. E se a gente conseguir ir mais fundo, a gente vai travar um contato com o nosso inconsciente coletivo, mantendo um contato íntimo com os arquétipos que são heranças psíquicas na forma de imagens dos nossos ancestrais mais distantes. Então, para a gente já começar a fazer essa distinção, eu me antecipei e trouxe aqui essa informação da fonte de conhecimento do Papa, que a gente ainda não estudou, e do eremita. O mago, o conhecimento dele é inato, já vem com ele. A papisa e a sacerdotisa, elas adquirem esse conhecimento indo lá no submundo e buscando, né, essas ligações com a nossa ancestralidade. O Papa, ele já é um conhecimento dos livros mesmo, né, formal, acadêmico. E o eremita
através das experiências da vida, né? A gente vai ver isso mais detalhadamente quando estudarmos esses dois arquétipos. Mais uma analogia aqui, no intuito de extrair mais categorias da sacerdotisa para a gente conhecer mais a sacerdotisa, não é isso? Quanto mais categoria a gente extrai, mais a gente conhece o objeto de estudo. Lembra lá da garrafa, da cebola, né? Então, assim como a semente fica sob a terra, esperando emergir, a sacerdotisa fica 6 meses no submundo para então emergir para visitar a mãe. É interessante trazer aqui a informação de que Perséfone não mata Core nessa transformação que ela sofreu. Ela mantém certas características de quando ela vivia lá na superfície, né? Naquela vida superficial, né? Na superfície, vida superficial. Então ela não deixa morrer aquelas características lá da benevolência, da virtude, da humildade. Então ela é uma deusa, embora do submundo, que reina utilizando-se dessas virtudes. E aí a gente pode associar esse dado com um conceito, na intenção de extrair mais categorias, do taoísmo, né? Que se diz Wu Wei. Wu Wei quer dizer, é um princípio da não ação, né? Eu não domino, né, obviamente, a fundo essa filosofia, essa religião, mas esse dado é um dado que é muito conhecido, né, da doutrina deles lá. Então, para eles, o ego ele funcionaria como essas pedras aqui nesse rio, bloqueando o fluxo da água. Então, utilizando dessas qualidades que Perséfone manteve da Core, né, benevolência, humildade, então eles conseguem organizar melhor a questão do ego que fica no consciente para que as águas, né, que representariam aí o inconsciente, que possam fluir melhor. E aí o psiquismo, os processos psíquicos se dariam com mais fluidez, né? Então eles associam isso a um princípio da não ação. Só que essa não ação, ela não é uma coisa passiva, muito pelo contrário, né? É um posicionamento voluntário que requer muito esforço para desenvolver essas habilidades, né, do psiquismo, favorecendo aí o fluxo energético. Sempre que se fala em energia psíquica, né? Então é uma ferramenta muito interessante nesse processo de autoconhecimento e de captação desses arquétipos, né? Facilitaria esse trânsito no nosso psiquismo. Gandhi, por exemplo, né? Ele ficou muito, é uma personagem histórica muito conhecida, justamente por ele trazer com ele esse princípio da não ação, né? Ele era adepto a não reagir às ofensas, né? Que ele e a galera dele lá sofria. E chegou a Marie aqui. Marie está sempre querendo aprender o tarô, né? Vou dar aqui uma raçãozinha para ela. É a minha cambona,
Marie. Então, o Gandhi, ele vivenciava o arquétipo da sacerdotisa intensamente na luz, né? Porque ele trazia essa concepção, né, daquela introspecção que de passividade não tinha nada, né? Então, assim, esse processo de transformação da Core para Perséfone foi um processo extremamente ativo, de passivo não teve nada, né? Mas algo muito introspectivo, né? Um mergulho profundo lá no submundo, a ponto dela se tornar a rainha do submundo. Isso aqui também é legal a gente trazer o exemplo de Gandhi para reforçar a ideia de que os homens, né, podem e devem e vão vivenciar os arquétipos que seriam, entre aspas, femininos, né? Como no caso aqui, a sacerdotisa falava muito alto no psiquismo do Gandhi, como, por exemplo, o mago, o imperador, o papa, né, podem ser vivenciados intensamente pelas mulheres, certo? Isso também costuma ser objeto de dúvidas, às vezes, de confusão, para quem está aprendendo tarô e tomando contato, né, recentemente. Uma outra analogia que eu acho muito feliz com essa questão da não ação extremamente ativa, que o arquétipo da sacerdotisa traz, é quando um felino, por exemplo, essa onça aqui, se prepara para dar um bote numa presa, né? O arquétipo, né, essa energia, essa simbologia não tem nada a ver a predação em si, né? Ela traz o momento, a gente vai congelar esse momento exato que essa onça está, né, extremamente concentrada, ação zero, mas muito atividade psíquica, né, para ter uma amplitude, né, de todos os seus sentidos, né? A sacerdotisa é a carta da intuição. Então, assim, eu associo muito a carta da sacerdotisa com esse momento que os felinos vivenciam antes de dar o bote. Então, vou repetir. Não tem absolutamente nada a ver com o bote em si, mas com esse momento onde a concentração é total, né? Assim, não pode ter barulho, não pode fazer nenhum tipo de movimento brusco, né? Os sentidos extremamente aflorados, né? Então isso passa muito para a gente o que é vivenciar sacerdotisa, né? Que não tem nada a ver com a imperatriz, por exemplo. É chocante, essa imagem é chocante. Acho que é uma das analogias mais perfeitas que a gente pode buscar no estudo do conhecimento de uma carta, né? Olhe para os olhos da onça, assim, né? A audição, as coisas se interligam, né? Ela vira um radar, um sistema de... Né? Assim, o mundo parou ali para ela, mas não tem nada de passivo nessa atitude aqui. Muito pelo contrário, extremamente ativa. E aí, nesse momento, né, as energias psíquicas estão fluindo a toda, né? Então, o que está lá embaixo está se comunicando de uma forma muito intensa com o que está em cima, no caso do consciente, né? Então, a carta da sacerdotisa é conhecida como a carta da intuição. Porque
está diretamente relacionada com o inconsciente, né? Então, quando a sacerdotisa ela é vivenciada na luz, ela favorece esse fluxo energético que traz lá de baixo mesmo, lá do fundo do nosso inconsciente, informações que a gente pode utilizar a nível de consciente. E isso espelha a função básica psicológica da intuição. A intuição não é como o pensamento, não é um processo voluntário, né? Então, para ser intuitivo, você precisa estar introspectivo, mas de uma forma positiva, de uma forma produtiva, né? E aí, é importante que a gente sempre fale, à medida que a gente for estudando as cartas, que a gente comece a fazer uma associação entre as cartas, né? Porque essas energias psíquicas, elas não chegam para a gente isoladamente, né? O nosso psiquismo traz tudo isso, né, simultaneamente. Então, os 22 arquétipos do tarô, eles estão em contato com a gente o tempo todo, né? Então, a gente não funciona, agora eu vou lidar com a sacerdotisa, agora eu vou lidar com o mago. Não é assim, né? Então, esse fluxo, né, essa organização né, que ocorre na psique, ela vai estar interligada entre todos os arquétipos que atuam na gente, né? Então, comparando essa questão da vivência do mago com a sacerdotisa, a gente pode dizer que o mago é o nosso guia interior. E a sacerdotisa seria como uma conselheira, né? O mago é aquele que te leva, né? Que te conduz, né? A uma resolução de uma situação, né? Que te leva para uma situação que você precise ir, quando ele está sendo vivenciado na luz, obviamente. E a sacerdotisa, mais uma característica, mais uma categoria que a gente extrai dela, seria essa, que ela atua como a nossa conselheira, aquela pessoa que você vai sentar junto com ela e vai falar das suas coisas mais profundas e mais delicadas que você não contaria para ninguém, né? Quem seria essa pessoa, então, que você faria esse tipo de... que você teria esse tipo de conversa, né? Falar dos teus segredos mais profundos. Quem seria essa pessoa? Pensa aí. Essa pessoa é você mesmo, né? As cartas não são pessoas. As cartas são arquétipos, são símbolos. Então é nesse momento que a gente está lá no submundo, lá nas profundezas, né? Seja pela dor ou pelo amor, que a gente vai entrar em contato com essas coisas mais reservadas que cada um de nós tem escondidinho lá, né? Que a gente às vezes não quer nem olhar, né? E aí eu faço uma analogia com um lago do tipo desse aí que está nessa imagem, né? Um lago maravilhoso, né? Águas cristalinas. E aí isso fica lá embaixo. E a gente, nesse movimento, entra nesse lago. E o que acontece na maioria das vezes? Esse lago de águas cristalinas,
tem um fundo lamacento. E aí, quando a gente entra ali, remove essa sujeirada toda que está lá embaixo e a água fica turva, né? A gente poderia comparar esses lagos, né, com bolsões psicológicos. E aí, aproveitando que a água sujou, é o momento de limpar isso, né? E tornar esse lago realmente cristalino, né? Tirar essa lama do fundo. Então isso é muito doído, né? Seria como um parto psicológico. Todo parto, que eu saiba, né, dói, né? O que a gente escuta por aí é que todo parto dói. E dizem que dói muito, né? Então, é o momento da vivência desse arquétipo, dessa energia psíquica, numa concepção de luz. E aí você vai fazer um movimento que você normalmente não faria, porque a gente dificilmente vai lá no fundo, e já que a gente foi, geralmente pela dor, que a gente então aproveite e faça esses processos, né, psicológicos, e aí a gente vai, com certeza, passar de Core para Perséfone. A sacerdotisa é a senhora dos mistérios, né? Porque ela não revela o que está lá embaixo, né? É misteriosa, mas ela sabe o que tem lá, porque ela foi lá. Então, assim, ela nos convida a fazer esse movimento, de preferência, sem ser pela dor, como foi para ela, né? Como a gente sempre fala, os arquétipos, né, trazem consigo os seus aspectos de luz e seus aspectos de sombra, né? E isso, quem vai determinar como que ele vai atuar, somos nós. De que forma nós vamos vivenciar essa energia que está atuando em nós, né? Como nós vamos utilizar do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, para vivenciar esse arquétipo. A gente vai vivenciar isso na luz, como Perséfone fez, ou na sombra? Então, a sacerdotisa na sombra é complicada, né? Porque é um arquétipo muito forte, que traz muitas possibilidades quando vivenciadas na luz, né? A sombra é causada pela luz, então essa sombra ela vai ser proporcional ao que o arquétipo traz na luz, né? Então a gente pode extrair esses tópicos e muitos outros, né? Egoísmo, fanatismo, dogmatismo, frigidez, né? A carta da papisa chega, ela tem um rosto assim, pálido, né? Gelado, pessoa que está deprimida, amargurada, né? Pelo que ela sofreu, né? Sequestro, estupro, morte, né? Todo tipo de violência que o patriarcado exerce, né? Sobre a figura da mulher. Então, essa carta na sombra ela é muito, muito, muito complicada, né? Ela pode trazer, dependendo da associação num jogo, questões de depressão, né? Obsessão. A obsessão, ela também tem tudo que para a gente espiritual, né? Vou sempre repetir isso, em relação ao interno, né? Então, as necessidades, né, que vêm
do inconsciente são necessidades que não ouvem a nossa essência, né? Lá a questão da selfie. Porque nunca a nossa selfie, a nossa essência vai emitir um comando para o consciente, para o ego, que não seja produtivo, né? Então, o que acontece é que essa fluidez, quando ela não está acontecendo, né? Questão lá das pedras do rio, aquele conceito da não ação, do taoísmo, e aí esse comando vai chegar no nosso consciente totalmente com ruídos, né? Nessa comunicação. Vai chegar deturpado, distorcido. E aí a gente vai, em termos de comportamento, de condução, né? A nossa condução no mundo, ela vai ficar muito complicada, porque é uma energia muito forte, né? Então, que a gente vivencie isso o mais na luz que a gente puder, né? Porque o que ela pode trazer de bom, ela pode trazer de ruim para a gente, né? E, assim, nós escolhemos. Isso é que é o mais difícil de aceitar. Isso é escolha nossa, né? Não tem nenhuma outra razão a não ser essa. E aí? A gente já pode dizer agora, depois de extrair todas essas categorias, assim como a gente fez com o louco e com o mago, que a gente conhece a sacerdotisa, né? O estudo do tarô vai ser sempre interminável, né? Sempre vai ter uma coisa nova para aprender dentro dessa análise de tipo de informação que essa simbologia nos traz, né? De qualquer maneira, a gente já tem bastante dados para ter essa percepção, né? Como que a sacerdotisa, como que essa energia que a gente lidou aqui chegou para você, né? Chegou de uma forma boa, chegou de uma forma pesada, te trouxe lembranças boas, te trouxe lembranças ruins, né? É o momento agora de aproveitar que a gente está falando disso e fazer esse mergulho lá no submundo, né? Ver como é que está os bolsões psicológicos, né? Tirar essas lamas do fundo do lago, né? Fica aí realmente o tarô é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, né? Que a gente lida com coisas que assim, realmente nos mostram como nós somos na realidade. Porque se o que está na parte de baixo do iceberg é mais de 80% dele, né? Então quando a gente mexe, a gente só vai se conhecer acessando esse compartimento do nosso psiquismo, né? Eu espero que a sacerdotisa tenha chegado bem para você. Se não chegou, é hora de transformar isso, né? De passar de Core para Perséfone, como ela fez, como Perséfone fez. Então, assim, sempre vou falar isso. Não existe forma mais produtiva para a gente realmente entender como que é um arquétipo, como que é uma carta, né? A influência simbólica, né, no nosso psiquismo, sem vivenciar cada uma delas. Então, sempre fica o convite. Na semana que a gente estudar um arquétipo, a gente passar essa semana inteira tentando vivenciar ao máximo essa energia psíquica, né? E aí, como sempre, eu proponho atividades para facilitar essa vivência.
Por exemplo, né, refletir, meditar, escrever sobre alguma coisa que você tem, que você não olha com bons olhos, né, é um bom exercício. Né? Então, uma proposta aqui minha, existem várias, você pode vivenciar a sacerdotisa de várias formas, né? Então, aqui eu proponho uma delas. Reflita, medite e escreva sobre algo em você que te incomode bastante. Este é um ótimo exercício para entrar no seu submundo particular. Né? Perséfone só adquiriu essa maturidade, esse conhecimento, porque ela fez esse movimento. Né? Na realidade, o simbolismo que essa carta traz é que ela entrou no submundo particular dela. Né? E também uma outra forma de vivenciar o arquétipo, que essa também é muito legal, já falei para vocês, né, do curso que eu fiz, onde a proposta era fazer o próprio tarô. Então, quando a gente está construindo o tarô da gente, a gente está vivenciando o arquétipo de uma forma muito intensa. Né? Então, no caso aqui, o tarô que eu fiz para mim, conforme eu já falei também, mas vou repetir, eu escolhi um viés de que todas as cartas trariam figuras conhecidas, né, fictícias ou reais. Então, no caso aqui, eu acho que a mãe menininha do Gantuá tem tudo a ver com que a simbologia, né, da sacerdotisa traz. Né? Ela, uma mulher de origem simples, né, muito pobre, então sofreu todas as pressões, as opressões que o sistema, né, da nossa sociedade traz para os pobres, e ainda ampliado pelo fato dela ser negra, que aí entra ainda a questão do racismo, que na nossa sociedade é muito forte, e ainda a questão do patriarcado, por ela ser uma mulher. E a mulher preta e pobre, o peso do patriarcado ainda é muito maior do que a mulher branca e rica, por exemplo, né? Que também é explorada e oprimida pelo patriarcado, mas de uma forma menos contundente. E um outro dado interessante é que esse nome, Gantuá, faz referência a um belga, Edouard Gantuá, que era o dono do terreno onde ela montou lá o terreiro, né, da religião dela, lá, né, candomblé no caso. E esse cara era traficante de escravos. Né? Então, simbolicamente, eu ainda achei que tivesse alguma relaçãozinha com Hades, né? Que é um malfeitor que não sei diretamente com ela, mas com os ancestrais dela, então tá tudo ligado, né? E ela pegou esse terreno, essas influências todas e fez ali o contraponto de todas as ofensas, humilhações, né, explorações que a mulher negra, pobre, né, escrava, e a gente vai andando para trás na história, né, indo em busca dos nossos ancestrais mais distantes, e aí é uma forma de distrair de facilitar o acesso dos arquétipos no nosso psiquismo. Né? Porque, lembrando, o arquétipo se comunica com o nosso psiquismo pela simbologia. Né? E aí o sistema límbico, que são aquelas estruturas cerebrais, vão ser o arcabouço físico para processar essas informações e transformar tudo isso em ação coordenada pelo nosso consciente. Né? Então é muito, muito profundo, e a questão do autoconhecimento aí fica evidente que o tarô é uma ferramenta poderosíssima para isso. E o autoconhecimento vai nos levar
a nossa individuação, que é a ampliação do consciente, diminuindo assim o inconsciente, até a gente chegar à condição de que não vai ter mais inconsciente. O consciente vai crescer tanto e a gente aí volta para a nossa totalidade, para a nossa self, mas tudo na luz, né? Então, eu insisto que vocês façam essas atividades de vivenciar cada arquétipo, né? Pelo menos naquela semana, entre uma aula e outra, mas o ideal é que a gente traga isso tudo para a nossa vida diária, né? Eu já estou automaticamente condicionado a tudo que eu faço, perceber a influência desses arquétipos nas minhas ações diárias, né? Enfim. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela força, né? Pelo feedback que eu tenho recebido. Então, que vem agora o próximo arcano, que vai ser a Imperatriz. Valeu, minha gente! Tudo de bom e até a próxima!